Pessoal, estou aqui com a Carmen, ela que é proprietária de algumas frações e também ela é administradora de um grupo de proprietários e uma conhecedora bem aprofundada desse modelo de propriedade compartilhada, ajuda muita gente no 1 a 1 e por isso que eu estou aqui com ela hoje, para ela passar as dicas que ela tem da experiência que ela tem com propriedade compartilhada e ajudando outros proprietários também. Carmen, obrigado aí pela entrevista, demorava um pouquinho, mas conseguimos aí a agenda. Carmen é bem corrida, tem uma empresa aí de 32 anos e o tempo dela aqui com certeza vai ser ouro. Obrigado pela entrevista e me explica um pouquinho a tua história com a propriedade compartilhada. Obrigada, então, por você, né, pelo convite e por estar aqui com todos vocês também. Eu sempre digo assim, eu me defino, né, como Carmen, eu sou mãe de 2 meninas, de 16 patas também, né, em casa, que a gente também toma bastante tempo. Eu sempre digo assim, a gente tem esse perfil ali, além de ser mulher, esposa, eu também sou empresária. Nós temos essa empresa de tecnologia, mas o meu maior prazer, eu acho que a minha maior felicidade é de gostar de viajar, né? Então, eu sempre tive eu sempre digo, o meu lema na vida é as nuvens, né? Então, quando o céu não tem limite, então a gente também não tem limite para onde ir, né? E isso me faz a minha motivação de trabalho é sempre poder viajar. Desde os meus 16 anos que eu comecei a trabalhar, o meu lema era: eu trabalho, mas eu tenho que tirar no mínimo 15 dias para viajar. E as viagens começaram assim. Na verdade, a minha história com a estrada, com a viagem, começa quando eu nasci, porque eu nasci na estrada, né? Meus pais moravam. Meu pai trabalhava com construção civil e ele sempre trabalhou construindo estradas, construindo prédios em outros locais. E aí nós moramos em várias fronteiras do Uruguai e da Argentina. E tanto que eu tenho uma paixão também pelo espanhol, né? E aí, nesse caminho, a minha mãe, quando ela estava voltando, ela sentiu as dores do parto, eles estavam no Uruguai, ela sentiu as dores do parto e eles tiveram que vir para Pelotas, porque era a cidade mais próxima lá, né? E aí, na estrada, minha mãe, eu me tive na estrada, assim, né? Ela teve que parar e fazer aquelas coisas de estrada. Então, eu sempre digo que isso já vem, não vem nem de berço, vem antes do berço, né? O fato de correr na estrada e gostar de viajar. E aí, enfim, né? Então, hoje eu tenho, desde os 16 anos, então, que eu trabalho, e eu sempre procurei trabalhar com uma motivação. E a minha motivação era ter dinheiro para viajar. E as cidades foram sempre aos pouquinhos, né? Depois disso veio as histórias de vida normal, aí eu casei com o Ademar, e aí com o Ademar as possibilidades aumentaram um pouco, né? E a gente conseguiu, então ele também gosta muito de viajar, e a gente continua sempre nessa função. Quando nós Legal. fomos um dia para Gramado, em 2014, já moramos aqui em Caxias, né? E nós fomos para Gramado e aí estavam inaugurando o Snowland. Foi em outubro de 2014, bem na inauguração do Snowland. E aí lá passeando em Gramado, daí nos convidaram para assistir a palestra, aquela coisa toda do empreendimento. E aí que eles estavam lançando o empreendimento lá. E aí nós fomos, e aí então foi lá que eu conheci essa questão das multipropriedades, tá? Foi em 2014. Até então eu só sabia de viagens, hotéis, hospedagens normal. Mas já eu sempre, todas as viagens foram feitas, roteiros foram feitas por nós, e a gente de mochila nas costas e coisas assim, nunca tive guias, nunca tive empresas para fazer as viagens para nós, né? Então a gente acaba aprendendo muito com isso, né? Quando tu te vira, né? A gente aprende muito. E eu sempre fui muito questionadora, né? Eu nunca aceitei as coisas no mais, assim. Sempre fui de muito fazer de muitas perguntas e querer as respostas corretas. E não aceitava um simples, funciona assim. Não, mas funciona assim por quê? Né? Como funciona assim? E eu sempre busco saber nas hospedagens que a gente fez, e eu vou abrir um parênteses aqui da nossa lua de mel, que a gente foi para a Europa, a gente ficou 34 dias na Europa,
de mochila nas costas, muitas histórias aconteceram ali, né? Então, assim, de entrar em trem e ter policial nos questionando, a gente não entendia nada da língua, do idioma, e muitas coisas assim. Então, assim, a gente acaba sendo mais questionadora, né? Por que aquilo estava acontecendo, como aquilo aconteceu conosco, por que essas funções, e aí tu acaba aprendendo muito e eu sempre digo assim, ó, essas informações que a gente adquire, elas não podem ficar, o conhecimento não pode ficar preso dentro de mim, ele tem que ser compartilhado, né? Então, e eu vou abrindo caminhos aqui, né? Quando eu vi o teu site, que é de compartilhados, né? Eu digo assim, nossa, vou ver o que ele fala, né? Então, também foi ali que eu também te conheci, Vinícius, do teu blog e do teu programa. E aí, então, desde 2014, então, voltando, né, que eu estava falando da lua de mel lá, então, dessas experiências de viagens, né, e de fazer tudo sozinha, de roteiro e de mochila nas costas, a gente veio. Quando a gente foi para 2014 ali para Gramado, na Função dos Não Land, a gente conheceu multipropriedades, e aí eu disse assim, eu quero entrar, eu quero ter isso para ver como é, né? Porque imóveis a gente já tem, a gente já conhecia. E aí foi uma experiência única, daí a gente pela localização, pela proposta, por todo o deslumbramento do evento que foi, né, da forma como nos conduziram, da forma de venda da multipropriedade. Então a gente acabei me encantando, meu marido também, achando que era um bom investimento, além de ser para uso, era um bom investimento e como herança para as meninas, né? Então eu sempre pensava assim, esse gosto por viajar eu quero passar para as minhas filhas, que elas tenham um gosto de conhecer. Eu acho que a maior herança dos pais é aquilo que a gente passa em vida para os filhos, né? Então, aí a gente nós compramos 2 unidades, né, em Gramado. E aí depois, no ano seguinte, em 2015, nós fomos para Caldas Novas. E aí, lá em Caldas Novas, estavam oferecendo um empreendimento, novamente, um jantar, aquela todas as pompas, né? Eu me sentindo uma rainha, uma princesa. Então, nós fomos para essa apresentação e aí compramos em Caldas Novas também. E aí eu fui tomando gostos pela função, né, de poder viajar mais de uma vez e tal, e aquele deslumbramento. Quando as unidades ficaram prontas, né, e a gente pôde usufruir delas, a gente realmente viu que valia a pena. Eu hoje acho que vale muito a pena, né, ter cotas e participar desse processo. Por que vale a pena, Carmen, na sua opinião? Você que gosta de viajar, né? Porque a Carmen dá para ver que é uma pessoa que ama viajar, então com certeza vale a pena. Mas por que vale a pena, nas suas palavras? Olha, vale a pena ter multipropriedade? Essa é uma pergunta que o pessoal muito me faz, sabe? Vale a pena ter multipropriedade. Por quê? Porque se eu contabilizar os reais, o quanto eu gasto numa hospedagem, em um hotel, que não é um hotel de beira de estrada, eu sempre comparo isso. Se eu for pensar um resort que eu tenho hoje, né? Seja resort ou seja um simples hotel, né? Porque às vezes os hotéis se dizem resort e não tem exatamente essa estrutura para ser resort. Mas vamos lá. Qualquer hotel de multipropriedade que é vendido hoje, vamos falar de Brasil, né? Eu conheço fora também, mas vamos falar de Brasil. Todos eles têm uma categoria, vamos botar para o Brasil, de 4 estrelas. Não digo de 5, porque 5 vamos considerar resort. Vamos botar de 4 estrelas, tá? Então, para a gente ter essa hospedagem num hotel de 4 estrelas, por pessoa, eu tenho um custo que vai muito mais que o meu condomínio mensal. Então, eu penso o seguinte, se eu tenho 2 semanas, vamos começar por baixo, se eu tenho 2 semanas de uso em uma multipropriedade, em um hotel, em que eu vou com 4 pessoas, eu vou multiplicar esse valor, eu pago o meu condomínio. É como se eu estivesse pagando a minha estadia nessas 2 semanas mensalmente por pessoa. Então, eu sempre digo assim, ó, façam as contas, né?
Ah, eu pago R$ 300 de condomínio. Ok, tu paga R$ 300 de condomínio vezes 12, vamos fazer, né? Aí tu divide isso por 4 e divide por 2 semanas, que são 15 dias, quanto dá a tua diária? Gente, às vezes a diária dá R$ 30 por pessoa. Então, onde é que você vai conseguir um hotel por R$ 30 a diária? Não consegue nem de beira de estrada. Então, assim, ó, eu sempre digo assim, ó, você quer saber se vale a pena mesmo? Como é que você faz? Você pega o valor do condomínio, multiplica por 12 e divide pelo número de pessoas que tu tem em casa. Divide por 4. Quanto você paga por mês por pessoa para ter esse condomínio? Ah, eu pago R$ 30. Então tá bom, tu acha que R$ 30 vale uma estadia no hotel? Vale. Então, a multipropriedade está paga, né? Essa é a conta que eu faço, Vinícius. Até o meu esposo, ele faz esse questionamento muito assim, ele pergunta assim, ah, nossa, mas subiu o condomínio, não sei o quê, olha só, estamos pagando condomínio. Eu digo assim, só um pouquinho. Eu pego a calculadora e faço vezes 12, divido vezes 4 e mostro para ele, olha quanto que a gente paga para ter o hotel lá. Sim. Eu fiz Pronto, um acabou. nosso hotel, né, ano passado, no Termas, e estava 10 mil na Booking. E eu fiz a conta do condomínio, que é R$ 800 a semana, mais ou menos, assim. E aí, na Booking estava 10 mil, então a discrepância também é muito grande. Talvez eu É, não fosse programado ficar naquele hotel, que é um hotel muito bom, o nosso hotel, né? Entre vários do Brasil. Eu não ficaria num hotel como aquele. Provavelmente eu é. pagar 3 mil ia ficar bem pior. Eu paguei 800, considerando o meu condomínio. Então, acho que vale super a pena se colocar na ponta do Sabes pé. que assim, no caso, o que nós temos, né, no Termas, né? Mas eu falo em geral, assim, da região de Gramado, né? Tu não tem pousadas ali por menos de R$ 1.000. Tu consegue pousar uma semana, tá? Tu consegue pousadas com valores mais em conta, mas elas não têm a estrutura que tem um hotel. Tu não tem as piscinas, tu não tem a sala de jogos, tu não tem toda a estrutura, um restaurante 24, praticamente 24 horas, porque serve refeições fora do horário. Então, assim, a gente tem que considerar, e eu sempre digo, Vinícius, o que é importante para uma pessoa decidir? Primeiro, ela tem que ver qual o objetivo dela comprar multipropriedade. Ah, o objetivo é lucro? Esquece. Eu sinto muito. Eu digo assim, ó, o multipropriedade, ele foi um investimento de lucro, ele é um investimento de lucro. É, mas aí tu tem que definir muito o que é lucro para ti, né? Porque hoje, o que eu faço no grupo lá? A gente tem o grupo de WhatsApp lá que a gente formou, né? Eu administro o grupo junto com mais 2 colegas lá, que é o Davi e o Michel. E o que eu procuro mostrar para as pessoas nas informações? Como elas aproveitam, como elas se fazem esse dinheiro investido se pagar, como usar as semanas, porque o importante é ter as semanas e saber o que fazer com elas, né? Então hoje a gente tem várias formas. Tu pode fazer uma troca entre proprietários de datas, porque a tua data não coincide com a data que tu tem programação para viajar. Tu pode fazer a troca com outras multipropriedades e entrar em outros grupos. Tu pode deixar ela no pool. Porque o pool, muita gente é contra o pool. Eu não sou contra, eu sou a favor do pool. Porque eu acho que o pool, quando ele fica na administração, a administração ela consegue controlar as pessoas que estão lá. Então, assim, elas têm uma 100% de responsabilidade sobre as pessoas que estão lá, né? Quando tu deixa no pool. Não é a Carmen que alugou para o Mário e o Mário foi lá e aprontou alguma coisa, a responsabilidade é da Carmen. Não, a responsabilidade foi porque o hotel alugou. Então, assim, o pool, ele dá segurança para o proprietário da responsabilidade do imóvel que ele tem lá. E, Carmen, tem muita gente, né, que vem te perguntar, você ajuda muita gente no grupo. E o que tem mais de perguntas frequentes que você recebe? Você falou até que tinha umas curiosas, mas o que você mais recebe de pergunta aí do pessoal que é novato? Nossa, é bastante, assim, uma das coisas que eu notei, assim, quando a gente criou o grupo, é a falta de informação. Por exemplo, o hotel, todos os hotéis, eles têm vários sites, né?
sites, eles têm Instagram, eles têm lá plataformas onde tem todas as instruções do hotel, como o funcionamento do hotel, todas as regras e tudo mais. Aí vamos falar da parte operacional, tá? Então, assim, ó, o que eu sentia falta? As perguntas básicas, assim. Alguém sabe o valor do café da manhã? Sabem o horário do café da manhã? Sabem se as piscinas, o horário das piscinas? Sabe se eu posso levar a criança até que idade eu posso hospedar a criança? É permitido levar pet? Não é permitido levar pet? Então, perguntas básicas e frequentes. Aí eu te pergunto assim, está escrito lá? Tá lá no site, tem lá as informações, mas o público que frequenta os hotéis, eles querem as coisas mais ainda mais palpáveis, sabe? Que tu enxergue. O que que eu acho? O que que eu sinto falta? Eu sinto falta do hotel ter antigamente falava, né, cartilha, né? Mas um manual, alguma coisa, junto com o contrato, poderia ter, né? Alguma coisa. Anualmente, essas coisas mudam. Muda o horário de piscina, muda o horário de funcionamento, se há algumas regras novas, administrativas, de recepção, enfim, e não são passadas, não são repassadas. Ou se são repassadas dentro do marketing lá, da plataforma, enfim, que o hotel administra. E isso em todo o Brasil. Isso em todo o Brasil acontece a mesma coisa. As perguntas são bobas. E uma das coisas nos grupos que o pessoal pergunta bastante são a rotina, entendeu? Ah, eu tô indo para Gramado, tu sabe me dizer o valor do estacionamento? Ah, tô indo para Gramado. Sabe se eu tenho direito, se mudar, se eu tenho box agora coberto ou é aberto? Ou né? Sabe me dizer se tem acesso ao parque interno ou fora do hotel? Então, são perguntas muito frequentes. E o que mais perguntam é exatamente isso, voltando à questão anterior, né? Quando que nós vamos poder alugar? Quando que a gente vai poder fazer o que quiser? Por que que me disseram que eu podia alugar e agora eu não posso alugar? Então, a gente acaba nas questões contratuais. No grupo que a gente criou, e o nome do grupo, né, Vinícius, tu conhece, Amigos do Termas, esse grupo a gente não fala de problemas contratuais. Por quê? Porque não é da alçada de ninguém responder, nós não temos esse respaldo jurídico no grupo para alimentar e dar essas informações. Todas as informações postadas nos grupos, elas são primeiro confirmadas, ou até as dicas de turismo lá, que às vezes eu dou lá dicas para eles bastante, né? A gente compartilha bastante dicas. Todas essas dicas, primeiro eu faço contato com o local, tipo assim, tem um desconto nos bondinhos, então tá, vou lá, vejo quem é que me informou para passar, porque a gente tem que ter essa segurança, porque tu não está falando com uma pessoa, tu está falando com um grupo de 256. Hoje nós já estamos montando o terceiro grupo, nós estamos indo para 630 proprietários, né? Então, nós estamos com 544 proprietários entre os dois grupos e já estamos montando o terceiro grupo. Então, assim, são muitas pessoas e a gente se conhece pouco, né? A gente procura traçar, conhecer mais, mas essas informações, elas têm que ser seguras e elas têm que ser informações corretas, né? É um grupo com viés de se ajudar, né? Diferente, não é para falar dessas questões contratuais, de problemas de reclamar, até tem Não, pontos para reclamar, mas se você foca na reclamação, você não consegue usufruir o bem, e às vezes a pessoa ela entra, iniciante, ela não consegue saber como é que ela vai usar, ela tem muita dúvida, né? Então, eu gostei muito, né, de como você toca o grupo, que é um viés positivista, vamos usar esse nosso bem, vamos se unir, vamos melhorar nosso hotel, né? é muito engraçado porque o pessoal pergunta: qual que é o teu vínculo? Tu é gerente do hotel? Me perguntam. Nossa, perguntas assim: o que que tu tem? O que que tu ganha do hotel? Tu ganha estadia no hotel? Gente, eu nunca ganhei nenhum copo. Aí tu me perguntou, né? Nem um copo d'água eu ganhei do hotel, né? Ao contrário, tive que brigar muito para que o hotel dispusesse copos nos quartos e acesso para os proprietários, porque não tinham copos, né? Então, assim, nunca nem ganhei nada e, assim, nunca ganhei uma diária extra, nunca tive um café da manhã cortesia, nunca fui convidada para tomar um café lá, nada.
E então, assim, realmente é só por paixão, só por paixão. E por, assim, e por que que eu luto muito agora sim vou falar do hotel, né? Por que que eu luto muito pelo Termas em Gramado e pelo Evian em Caldas Novas? Porque é minha casa. Entende? Eu entendo aquilo como minha casa. Se eu não cuidar da minha casa, quem vai cuidar? Se eu não preservar e não falar bem daquilo que eu pago, para que que eu vou ter? Então, assim, o grupo foi exatamente isso. Eu queria pessoas que realmente gostem do Termas, pessoas que estejam lá a favor e que queiram melhorar. Então, desde o início do grupo, assim, ó, o objetivo do grupo é se ajudar as pessoas com as informações, com troca de informações. A minha vantagem é de estar próximo da região, né, de Caxias do Sul a Gramado, que dá uma hora e meia, mais ou menos. Então, essa proximidade, qualquer coisa, se alguém precisa estar em apuros, eu posso ir buscá-los. Já aconteceu bastante, né, de eu trazer pessoas para cá, de questões de ajudar em questões hospitalares. Isso é outra coisa que eu quero abrir aqui para comentar aqui com vocês, que eu acho bem importante. Então, assim, a proximidade me faz ter poder ajudar mais. E o grupo, a gente sempre fala, o objetivo do grupo é ajuda mútua. O que que é isso? Não importa se o Vinícius está no Rio de Janeiro. Se ele está no Rio de Janeiro e ele precisa de uma ajuda lá, ele está andando de carro. Eu dou um exemplo bem simples para todo mundo. Vocês estão andando de carro, estourou o pneu. Tu nem lembra do nome do seguro, mas tu lembra que tem um grupo, que lá no grupo tem outras pessoas do Rio de Janeiro também. E lá no Rio de Janeiro é um pouco inseguro. Então, posta no grupo, bah, pessoal, tô aqui, ó, tô em apuros aqui, alguém aqui perto do Rio pode me ajudar? E, tô aqui em Santa Catarina, vamos tomar um café? Quem que é de Santa Catarina? Então, assim, ó, eu acho que independente do imóvel, do dinheiro, do financeiro, das despesas, enfim, tudo mais, a gente tem que ter o prazer, né? O prazer de viver, o prazer de desfrutar as coisas boas da vida. E o hotel, ele vem com essa alegria, com essa pontualidade, né? Ah, a viagem, ela traz isso, ela traz recordações boas, ela traz aprendizado, ela traz conhecimento, e isso tem que ser compartilhado. Deixa eu perguntar uma coisa. Sobre a RCI, muita gente adquire por causa da RCI. Talvez você esteja muito próximo do seu empreendimento, mas a grande maioria, pelo menos dos meus clientes, adquire por causa da intercambiadora e poder viajar ao mundo. O que que você já teve de experiência? O que que você orienta para a utilização aí da semana também em outros destinos? Sim, olha só, o RCI, eu acho ele eu tenho dois pontos, tá, eu tenho o ponto a favor e eu tenho lá o ponto positivo e o ponto negativo do RCI. O ponto positivo do RCI é que ele te abre um leque enorme, mundial, né, que você tem N lugares para visitar, e você paga uma taxa de intercâmbio única, né, que eu acho quando é para fora do Brasil, eu acho extremamente, assim, ó, positivo. Nós fomos para Orlando pelo RCI, excelente. Nossa, a gente ficou impressionado, assim, com a facilidade de fazer, né, todo o processo de entrar no site, de fazer isso que a gente não conhecia quase nada, porque a gente usou RCI logo no início, lá em 2015. A gente já se tocou para Orlando, vamos, ganhamos a viagem, vamos embora bem felizes, né? E fomos e deu tudo certo, sabe? E não tivemos nenhum inconveniente. Então, eu acho assim, ó, o processo, o procedimento, a idoneidade, a transparência, a forma de conduzir do RCI, perfeita. Os valores do RCI, acho justo também a taxa de intercâmbio. Qual é o meu ponto negativo? Vamos Eu lá. tenho que falar, né, Vinícius? Não, Sim, né? claro. Não Então vou vai aqui para falar. isso. Mas o meu ponto negativo é que eu acho que no Brasil ele é caro, a taxa de intercâmbio eu acho cara, no momento em que que existe a possibilidade de tu fazer isso diretamente com o proprietário. Agora, no meu caso, porque eu já conheço o processo, eu conheço multipropriedade, eu estou inserida nos grupos, eu já consegui esse caminho mais fácil. Agora, quem está entrando, o RCI ele é perfeito em todos os sentidos. Porque eu vou pagar uma taxa de intercâmbio de novo, sim, vai ter que pagar.
Mas por que que tu vai ter que pagar? Porque existe alguém que está fazendo toda a administração dessa troca para você. Existe alguém que já entrou em contato com o proprietário do outro lado, que vai te disponibilizar a unidade, que você não tem que fazer documentação nenhuma. Então, existe, por isso você paga a taxa de intercâmbio. Então, não Sim, é que a taxa de intercâmbio do RCI, eu acho ela correta, tem que existir, né? Porque é serviço, é trabalho, nada cai do céu. é, Mas eu acho ela cara para o Brasil. Não acho cara para o exterior, porque é uma taxa única, né? Taxada em reais, enfim, então não acho ela cara, apesar de ser em dólar convertido, mas enfim, não acho. Mas aqui para o Brasil, eu acho que eles poderiam reconsiderar essas questões, principalmente, por exemplo, eu tenho Gramado, que é uma região de hoteleira que os pontos são altos, né? Mas eu quero ir para uma região baixa, de pontuação baixa, então eu poderia ter uma variação de de taxa taxa de de intercâmbio, intercâmbio né? diferente. Sim. É. Se eu tivesse hoje que dar uma sugestão para o RCI, é ter taxas diferenciadas conforme a região. Região Sul, região Norte, região Nordeste, sabe? Pontos mais específicos, onde tem mais disponibilidade de hotéis, aí tu tem uma taxa um pouco menor, onde tem uma taxa um pouco menos de hotéis, uma taxa maior, enfim, de repente dar uma estudada nessa questão e analisar. Mas seria só uma sugestão. Legal. Quanto ao Ah, RCI, eu sou favorável. Quanto à troca entre proprietários, eu sou muito a favor. Eu acho que deveria ter mais oportunidades, né? A gente tem uma questão limitada ali entre Olímpia, São Paulo, agora o Ondas, o empreendimento se chama Ondas, em Porto Seguro, Caldas Novas e Gramado. A gente está mais ou menos nesses quatro empreendimentos assim com muita trocas, ou seja, muitos proprietários ofertando legal. trocas, um grupo bem participativo assim. Mas a gente precisava abrir mais leques, né? Tá. Eu vejo muito isso, tá muito mais normal, viu, Carmen? A troca entre os proprietários. No exterior seria muito difícil fazer isso. A RCI me pegaria se eu incentivasse isso, mas eu incentivo sempre a liberdade. Se você tem uma casa de férias em Angra e o teu amigo em Cabo Frio, né? Não tem problema nenhum trocar e é uma possibilidade a mais. E, Não, é que assim, a bom, gente não fala, a gente não, o RCI não pode nos brigar, nem comigo, nem contigo, Vinícius, sabe por quê? A é, gente faz muita propaganda do RCI, eu faço muita tá, propaganda do RCI, só que eu sempre digo assim, ó, que o RCI dá oportunidades que a gente não vai conseguir direto com o proprietário. O RCI, ele te abre leques em cidades imaginárias, assim, sabe? Então, tipo assim, eu quero ir para Búzios, eu não tenho multipropriedade em Búzios, né? Agora abriu o Ipioca em Maceió, mas até fevereiro não tinha nada em Maceió. E quanta gente gosta de ir para Maceió? E aí tu é. vai através da RCI. Então, as possibilidades do RCI, elas não são comparativas com os proprietários. Não chega a ser assim, uma coisa que Cada um brigue. no seu quadrado também, né? O que isso aí leva é muito maior do que e a troca entre o proprietário não tem problema e não vai tomar mercado da SCI com certeza, né, cara? Não, e outra E coisa, né, o proprietário ele tem que estar disposto a procurar, a ir atrás. Tem gente que não compra multipropriedade para isso, compra multipropriedade para descansar. Eu quero deixar lá no pool, que eles administrem para mim. Eu quero quando eu quiser viajar para outro lugar, eu vou pelo RCI. Vamos botar, Vinícius, que a gente está falando aqui de um público de 90%, vamos botar assim, de 80% quem tem multipropriedade é de lazer e descanso. Esses 20% é que ficam nos grupos, né? Que é a Carmen, o Vinícius. Vinícius não, que tu nem tá nos grupos, né, Vinícius? Mas sim, assim, tipo a Carmen, que eu gosto, além de ajudar, eu gosto de conhecer, que nem eu te disse, né? Eu sou muito questionadora das coisas, então eu gosto de saber o que está acontecendo, como está acontecendo, quais as possibilidades, o que que pode, porque se eu não puder usufruir do que eu aprender, eu vou com certeza compartilhar aquilo com alguém que possa usufruir, ou possa se aproveitar da informação. legal, Carmen. Poxa, Carmen, obrigado pela experiência, tanto da RCI como o que todo mundo deve fazer, como é que vale a pena. Eu acho que toda a atuação lá no grupo é incrível, né? E tem que ser assim, tem que ser dessa maneira, o grupo tem que se ajudar, tem que trocar informação.
E obrigado aí. Com certeza. E Vinícius, assim, né? Sozinhos a gente não faz nada, né? A gente só existe com a união de todos. Então, sempre digo, juntos a gente é mais forte. Quanto mais as pessoas entenderem que se unindo, os proprietários uns aos outros, só tem a contribuir, porque eu não sou sozinha dona de uma fração, né? Eu tenho mais vizinhos, né? E é tão bom quando a gente consegue conhecer esses vizinhos e pode compartilhar da mesma experiência ou do que seria melhor para nossa casa, né? É tão bom. Então, acho que o grupo só veio a somar nesse sentido. Obrigado, minha cara. Excelente tarde, excelente final de Tá? semana. Obrigado pela Obrigada a participação. você pela oportunidade. Ei, muito obrigado por assistir esse vídeo. E se você achou ele útil, não se esquece de compartilhar e se inscrever se você ainda não for inscrito. Afinal, nós somos o canal número 1 da América Latina sobre um modelo que vai permitir que você tenha uma casa de férias em cada destino do mundo, pagando menos do que você pagaria em um carro 0 km. E também vai permitir que você fique nos melhores hotéis e resorts do mundo inteiro, gastando menos do que você gastaria em uma pousada de estrada. Então, se você quer dar o melhor upgrade nas suas férias, na tua qualidade de vida, de uma vez por todas, considere se cadastrar na nossa lista especial. E para isso, basta acessar o link propriedadescompartilhadas.com/lista especial. E se você gostar do que você ver nessa página, basta preencher um pequeno formulário para receber em primeira mão nossos conteúdos especiais, sorteios e ofertas selecionadas dos melhores projetos desse modelo. Mais uma vez, é propriedadescompartilhadas.com/lista especial. E se você pensar em alguém em que esse conteúdo possa ser útil, não deixe de compartilhar. E agora, aqui do lado, vão aparecer duas sugestões de vídeos para que você continue assistindo. Uma delas é nossa e a outra é do próprio YouTube. Então, muito obrigado e até a próxima.